Nuestro Dios y nuestro Padre, danos entendimiento de tu palabra, Señor, y bendice a todos los que nos escuchen. Es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Me gustaría, amigos, compartirles la palabra del día de hoy, el día número 32 hasta el día 50 después de la Pascua. Estamos rumbo al Pentecostés. E eu quisiera compartir a palavra que está em la epístola a los Romanos, capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice aqui, estou leyendo la Reina Valera 1960. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que presentamos a Dios. Entonces, el culto racional es el verdadero culto que Dios acepta, agradable a Dios. Quando o culto não é racional, então Deus não está presente. Deus não está presente, não está habitando allí. Existe, nós leímos o Salmo 22 que Deus habita entre as alabanças, pero não toda alabança, porque existe, infelizmente, no meio pentecostal, as alabanças carnales, as alabanças que não são uma adoração em espírito, senão que são carnales. Não são alabanças em espírito e em verdade, senão que alabanças aonde a pessoa perde a razão, perde a consciência, cai no piso, ela tem desmayos, convulsiones, se queda descontrolável, riendo-se, dando carcajadas, muitas vezes imitando animais, não? E diz a Bíblia que Deus deu dones a los hombres, não foi a los animales. Então, racional, ser racional, é estar possuído de la razão. Mas quando nossos juízos, nossos pensamentos, não, estão em pura consciência, nós estamos conscientes de lo que estamos fazendo. O culto a Deus é assim. Se você participa de uma alabança, de um culto, aonde as pessoas perdem a consciência ou se descontrolam, rindo-se disparadamente ou chorando, pero de uma maneira descontrolável, chamando a atenção. O Espírito Santo disse em la segunda epístola de Timoteo, você pode ler, que o Espírito de Deus é um espírito de domínio próprio. Domínio de si, de um domínio próprio. A pessoa tem domínio, controle de si mesma. Ela não cai. Quando uno cai é porque perdeu o domínio. Quando a pessoa começa a gritar freneticamente, isso não é o Espírito Santo. Você tem que huir deste lugar imediatamente. Porque se o pastor não toma a decisão de poner ordem no próprio culto que se hace em sua igreja, ele não serve de nada. Porque o pastor será o responsável delante de Deus do culto que se apresenta, del fuego verdadeiro ou el fuego extraño que se enciende em sua igreja. Existe o Espírito Santo, pero existe também os demônios enganadores. El fuego extraño que não pertenece a Deus. Você também pode ler na primeira epístola a los Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Depois você copie todos esses 3 versículos que eu les estou passando. 1 de Coríntios 14, 32 diz: los espíritus de los profetas estão sujeitos a los profetas. Então, a pessoa, o Espírito Santo, ele
Ele vai actuar dentro de los límites de nuestra razón y conciencia. Si usted pierde la noción de las cosas, ¿qué provecho tiene eso delante de Dios? ¿Qué provecho tiene eso delante de la iglesia? Cuando no existe orden en el culto, el apóstol dice que eso va a causar escándalo para los incrédulos, los inconversos. Isso vai a alejar-lhes, a ahuyentar a ellos de sua igreja. E não apenas a ellos, isso ahuyenta o Espírito Santo. O Espírito Santo não estará habitando aí. Isso impide que o Espírito Santo se agrade. Isso não agrada a Deus. Está claro que o culto que agrada a Deus é o culto racional. Culto racional. Então, vamos definitivamente acabar com isso. Vamos a parar com isso. Vamos a parar com griteiros frenéticos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não gritaria em las calles. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nosso Deus, é um Deus discreto. Ele não é um Deus indiscreto, inconveniente. O amor não é inconveniente. Então, as coisas de Deus têm que ser tomadas em sério. Pois é aí que o Espírito Santo se agrada. Se você participa de um culto, de um serviço, de uma reunião, em donde as pessoas perdem o controle de si mesmas, em donde as pessoas perdem a consciência, a razão, este culto não pode ser chamado jamás considerado como um culto a Deus. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é domínio próprio. Ele nos dá aún mais controle de nós mesmos. Existe muita emoção buena, limpia e pura que sentimos com o Espírito Santo. Pero nada que nos haga perder a consciência, os sentidos, la habla, nada que nos haga desmayar, cair. 1000 cairão a nosso lado, 10.000 a nossa diestra, pero nós não seremos tocados. Porque Deus, quando soplou em Adão, Adão se levantou e não caiu. Quando Deus soplou, o Espírito Santo entrou em Adão, Adão se levantou. Ele era um muñeco de barro e ele recebeu em suas narinas do Espírito de Deus e ele se levantou. Então, este é o padrão. O Espírito Santo, quando entra em uno se levanta. Uno estava no polvo, no piso, e ele se levanta. Se é o Espírito Santo que está entrando em você, ele vai levantar. Se há um Espírito que entra em seu corpo, que lhe hace cair, este Espírito não é Deus. O que está entrando em seu corpo é um demônio. É um Espírito enganador. Você, minha amiga, não pense que o Espírito Santo atua contradizendo a palavra de Deus. Se o Espírito que você disse que é santo, que é de Deus, contradiz o que ele mesmo disse em las Escrituras, este Espírito é enganador, é um falso Espírito. E como disse os Evangelhos, tem que ser considerado anatema todos aqueles que predicam um falso Espírito ou um outro Evangelho. Deus les bendiga a todos, um forte abraço e hasta amanhã.